Olá, eu sou Márcia Falcão, sou educadora popular do Camp e faço parte da equipe de educadoras da Rede Ubuntu de Cooperação Solidária. Essa videoaula faz parte do conjunto das oficinas da construção da Rede Ubuntu de Cooperação Solidária e tem como tema compreendermos um pouco mais o capitalismo, já que nós afirmamos que nós queremos construir uma rede Ubuntu anticapitalista, antirracista, anti-homofóbica, antimachista, nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre o capitalismo. O capitalismo é uma forma de organizar as relações de produção na sociedade baseado, de um lado, na propriedade privada dos meios de produção, a terra, o solo urbano, as máquinas, as fábricas, a tecnologia, tudo isso, e na busca indiscriminada por lucro. O capitalismo separa, de um lado, quem tem os meios de produção, também chamados de capital, e de outro, os que somente têm a força de trabalho, seja ela braçal ou intelectual, mas que somente têm a força de trabalho para prover as necessidades vitais suas, de sua família. Esses são os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas a gente se pergunta, sempre foi assim? Será? Não, não foi sempre assim. A humanidade não foi sempre capitalista. A história do capitalismo tem uma parte revelada, contada, e uma outra parte que é escondida. O capitalismo se constituiu como um sistema há pouco mais de 150 anos. Basicamente, a partir de 1850, pouco depois, lá pela segunda metade do século XIX, com a chamada Revolução Industrial, que foi a invenção das máquinas, a criação das fábricas, que primeiro aconteceu na Inglaterra e depois se estendeu por toda a Europa. Antes de se consolidar, foram cerca de 3 séculos de tensões, de conflitos entre os comerciantes que viviam nos burgos, que era o nome que se dava para as cidades, contra os senhores feudais. E estamos falando num contexto de Europa, isso é importante ressaltar. Nesse conflito, nessa correlação de força, foram sendo acumuladas as condições na forma de dinheiro, na forma de armas, na forma de poder, para viabilizar e impor o capitalismo como um sistema que passou a dominar a economia mundial sob o comando da classe burguesa. Lembrando que isso aconteceu na Europa. Enquanto isso, no resto do mundo, não existia mais nada? Claro que existia. Existia no mundo todo diferentes formas de organização da economia, da sociedade e coexistiam em diferentes espaços do mundo. Se a gente olhar para o continente africano, existiam diferentes reinos, diferentes povos, com as suas formas de organização, com as suas formas de prover as condições necessárias para a vida. Se a gente olha para a Ásia, com uma história milenar, com formas de organização muito distintas, as dinastias que a gente ouve falar, que a gente conhece um pouco, né? E com um modo de produção muito característico seu. Nas Américas, milhares de povos originários coexistiam com as suas diferentes formas de organização social, econômica. Nós conhecemos bastante os maias, os incas, os astecas, pelo grande avanço das técnicas que eles tinham, né? Mas existia centenas de diferentes povos originários nesse vasto território das Américas. Existiam e coexistiam diferentes formas de organização da sociedade, de organização da economia, que tinham trocas, que tinham intercâmbios entre si e, de modo geral, produziam as necessidades de forma coletiva, guardando o respeito com a natureza, sem destruí-la, porque sabiam que precisavam dela. E isso é importante de registrar. Enquanto que na Europa se constituía o capitalismo, outras formas de economia
existiam e coexistiam e se relacionavam nesse vasto globo terrestre. A parte velada e pouco falada da constituição do capitalismo tem um nome, tem um conceito que trata sobre ela, que é o conceito da acumulação primitiva. O que significa isso? Para que o capitalismo, para que aqueles comerciantes, aqueles ricos que viviam nos burgos, que depois nós passamos a chamar eles de burgueses, para que eles pudessem acumular riqueza, dinheiro e outras condições para viabilizar aquela revolução industrial. Por que essa revolução, entre aspas? Aqui uma pausa importante para dizer que quando a gente fala de uma revolução, dá a entender que é uma coisa que aconteceu assim de forma abrupta, uma grande luta e que foram lá e ganharam. Na verdade, isso se deu ao longo de séculos. Então, essa conversão para o capitalismo, essa transformação daquele modo de produção que primeiro era lá na Europa para o capitalismo, se deu ao longo de bastante tempo. E para acumular riqueza para isso, houve um longo e brutal processo de expropriação, de expulsão violenta das pessoas de seus lugares e de seus modos de produção e de organização da vida. E também houve um processo de inviabilizar aquela produção artesanal em que a família toda trabalhava, gerava o produto, mas também gerenciava os resultados do produto, porque sem isso não seria possível impor aquele outro modelo de industrialização e aquele modelo de organização da economia. Na Europa, nesse período, aconteceu nesse período que recordo, não foi assim, foi ao longo de 3 séculos, houve um processo brutal, violento de expulsão dos camponeses que viviam às margens dos feudos, que produziam, enfim, que tinham acesso à terra. Eles precisaram ser expulsos da terra e jogados para as cidades como uma forma de forçar eles a vender a mão de obra lá, porque já não podiam contar com a terra para produzir. E lá nas cidades que se formavam ou que cresciam naquele período, porque as cidades não surgiram na Revolução Industrial, elas são anteriores a isso, nas cidades, essas pessoas então arrancadas da terra e jogadas em quaisquer condições, elas eram acusadas de vagabundagem se elas não vendessem a sua força de trabalho por pouco mais de nada em jornadas de trabalho de 14, de 16 horas. E os registros, os estudos históricos demonstram ou nos mostram, nos falam de leis ao longo de toda a Europa, na Inglaterra, na França, na Itália, enfim, na Alemanha, em diferentes países da Europa, legislações que obrigavam as pessoas a vender a sua força de trabalho, ou seja, trabalhar por pouco mais de nada, porque se não o fizessem, se elas fossem pegas na rua ou se fossem pegas assim fora de um ambiente de trabalho, se não estivessem trabalhando, elas eram acusadas de vagabundagem, e vagabundagem tinha castigos severos, que iam desde espancamento até tirar um pedaço da orelha, tirar uma parte do corpo, de modo que ficasse marcado que aquele sujeito estava se negando a trabalhar naquelas condições, né? E também faz parte desse processo brutal de expropriação e expulsão e, enfim, que possibilitou acumular riqueza para o capitalismo, todo o processo de colonização das Américas, né? Toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza das nossas matas que foram levadas, né, daqui, e todo o processo de escravização do povo da África, jogado aqui nas Américas e em outras colônias para trabalhar, de forma a trabalhar escravizados aqui, não é? Arrancando as riquezas naturais daqui para levar para lá. O capitalismo só se viabilizou por isso, porque existiu esse capítulo da acumulação primitiva.
E, na verdade, esse capítulo não se encerra lá no início desse modelo econômico, não. A gente depois vai conversar um pouquinho sobre a nossa realidade de agora e perceber que arrancar o sangue do trabalhador, de modo figurativo, não é? Mas arrancar as últimas consequências, as condições de trabalho e os recursos naturais, continua sendo a estratégia para que o capitalismo se viabilize, né? O que é bem importante a gente reter, gente? Foi um longo processo em que o capitalismo separou de um lado quem tem apenas a força de trabalho e de outro lado os meios de produção. E só assim ele se viabilizou. Que princípios, que valores que sustentam esse modelo econômico? Desde os princípios, desde as suas origens até o dia de hoje. Primeiro, o direito à propriedade privada, que é tido no capitalismo como um direito acima da vida, muitas vezes. Se questiona a vida, mas não se questiona o direito à propriedade privada. A busca do lucro indiscriminada a qualquer custo, né? Sob o custo da degradação ambiental, da exploração extrema, não importa. O direito e a busca indiscriminada do lucro é outro princípio que sustenta o capitalismo. A alienação, que é um conceito um pouco difícil. A gente fala de alienação como alguém que alienado, alguém que não tem consciência, alguém que não compreende direito as coisas, mas esse é um conceito muito mais profundo, né? Que quer dizer alienar, separar, tornar alheio do trabalhador as condições de produção, os meios de produção, né? Então tira do trabalhador a terra, as máquinas, as tecnologias, o dinheiro para investir. Todos esses meios de produção, tira do trabalhador a compreensão do processo e o controle do processo todo de produção. Então, aquele artesão que sabia desde escolher a matéria-prima, fazer toda a manufatura, fazer a gestão, parará. No capitalismo, isso é importante que se separe, torne alheio, então, fragmente as partes e os processos da produção, para que o trabalhador e a trabalhadora não tenham o conhecimento e o domínio de todo o processo, e torna alheio, separa ao trabalhador e à trabalhadora, que é quem produz a riqueza e produz tudo que a gente tem, né? Separa, torna alheio o resultado da produção, o resultado do trabalho, né? Uma vez que os salários são uma pequena parte apenas do resultado da produção. E, por fim, um outro valor, uma ética fundamental para que o capitalismo continue existindo é a competição e é o individualismo. Eu me dou bem e pronto. Também um outro capítulo dessa história que é importante a gente dizer é o trabalho feminino, né? Lá na origem do capitalismo, a gente vê fotos por aí, né, em que as mulheres e as crianças trabalhavam, né, e jornadas exaustivas de 14 horas, de 16 horas, mas além de trabalhar nas fábricas, elas trabalhavam em casa também, em todo esse trabalho do cuidado, de garantir a alimentação, de garantir que a casa esteja em condições, que a roupa esteja em condições, para que a vida funcione, né? Esse trabalho doméstico feito pelas mulheres sempre foi fundamental para a acumulação capitalista. Um retrato do hoje: desigualdades crescentes, devastação ambiental, violência. Os dados oficiais têm demonstrado que as desigualdades sociais no mundo só têm aumentado e de forma cada vez mais acelerada nos últimos anos. Dados da Oxfam mostram que 1%, apenas 1% da população global tem a mesma riqueza que os demais 99%. Portanto, uma desigualdade social brutal na nossa sociedade. Nas imagens que a gente vai ver, não precisa falar muito. É uma desigualdade social brutal, extrema nas nossas cidades e que a gente vê o tempo todo. Isso não é fruto do acaso, isso não é fruto da vontade de Deus, isso é fruto desse modelo econômico. Do ponto de vista do que esse modelo trabalha para realizar, não tem nada de errado nessa desigualdade que a gente vê nas imagens. É para isso que ele trabalha.
ele não existe, ele não se sustenta se não houver muitos que têm quase nada e poucos que cada vez enriquecem mais. Do ponto de vista do trabalho, de como que esse modelo se moderniza para explorar cada vez mais dos trabalhadores, a gente tem hoje essa experiência que é chamada por alguns autores de escravidão moderna, que é a experiência da uberização do trabalho. Desse trabalhador ou dessa trabalhadora, normalmente muito jovem, que aluga uma bicicleta, que trabalha para entregar o lanche, o alimento lá, mas não tem vínculo nenhum com o restaurante, não tem vínculo nenhum com quem alugou o veículo para ele, não tem vínculo de segurança de direito trabalhista com ninguém. Ele vende à exaustão a sua força de trabalho, inclusive com tecnologias muito astutas de games que fazem com que ele dê cada vez mais, e com isso renda mais lucro naquele trabalho que ele está produzindo, totalmente desprotegido e sem direito nenhum. A devastação da natureza, um outro capítulo que infelizmente no nosso país a gente tem ouvido muitas e dramáticas notícias, não é? Não faltam exemplo de desmatação, de queimada, de grileiros, de garimpeiros invadindo as terras dos indígenas, protegidas pelos indígenas, devastando tudo que tem pela frente. As experiências, os casos dramáticos que a gente viveu no nosso país, das barragens destruindo cidade inteira. Imagens nos relembram aquilo que a gente está vendo todos os dias na televisão, né, nos meios de informação, e que demonstram a brutal destruição da natureza que esse modelo econômico está produzindo. É possível um outro modelo de organização da economia? Claro que sim. A sociedade não viveu sempre nesse modo de produção. Nós precisamos, para produzir um outro modelo de organizar a economia e as relações de produção na nossa sociedade, nós precisamos resgatar práticas tradicionais, renová-las à luz das tecnologias dos nossos tempos. Nós precisamos valorizar e potencializar, ampliar muitas práticas comunitárias que permanecem, que resistem, que existem ainda hoje, vão dando conta das necessidades das famílias, das comunidades. Nós precisamos resgatar uma relação respeitosa com a natureza, com essa fonte suprema dos recursos que a gente necessita e que sem ela nada pode existir. Nós temos muito a reaprender, mas tem muitos lugares que têm essas experiências de resistência das quais a gente pode aprender. Na agricultura camponesa e agroecológica, nas formas de organizar e de produzir nas aldeias e comunidades indígenas, nos quilombos, nos grupos de geração de trabalho e renda. Tem muitos lugares onde a gente pode beber de aprendizados, potencializar e amplificar, para fazer uma outra forma de economia que sim, é possível, pautada nos princípios Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Mas precisa que isso esteja articulado como um sistema de produção e de gestão do trabalho, dos recursos e dos resultados. Um sistema de produção e de gestão autogestionário. Esse sistema de organização de uma outra forma de economia, nós chamamos amplamente de trabalho ou de produção associativa ou associada, coletiva. E se organiza de diferentes formas. Pode ser a cooperativa, pode ser o grupo de produção de trabalho e renda, pode ser a produção individual e a comercialização coletiva, N formas de se organizar e de ir articulando isso que a gente chama de economia popular e solidária. Tudo isso baseado em valores e práticas, sim, anticapitalistas, antirracistas e antimachistas.
E sobre essa outra economia possível, com outros valores, nós vamos seguir conversando nos próximos vídeos.